festas principais na época: a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas, que era conhecida como a festa dos tabernáculos. E durante todo o ano, queridos, em qualquer ocasião, aquele povo cantava. Nós tivemos agora há pouco tempo uma novela bíblica, né, contando ali a história de Gênesis, e quando você olha, parece que eles começaram a história e todos os capítulos sempre tinha canções. Eu não sei, alguém assistiu algum capítulo ou não? E às vezes a gente não entende, porque essa canção desse povo fazia parte da sua cultura. Eles estavam tristes, eles cantavam. Aquele povo conquistava algo, eles cantavam. Qualquer situação que aquele povo passava, aquele povo estava cantando e adorando a Deus, porque eles entendiam que aquelas canções traziam um ânimo novo no coração. Deixa eu te falar algo, talvez você hoje, você está desanimado, você está desanimada, e eu quero te desafiar a cantar nesses dias, a cantar a palavra de Deus. E o título da palavra hoje, queridos, eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? O título da palavra hoje é Vencendo o Desânimo. Talvez mais do que nunca, nós vivemos uma geração que está desanimada. Talvez você veio, né, nesse local hoje, você veio na reunião, você veio a reboque. E eu coloquei o título dessa palavra, Vencendo o Desânimo. Por que está abatida a minha alma? O Salmo 42, queridos, que vai ser o salmo que vai nortear a nossa palavra hoje, o salmista ele pergunta assim para a alma dele: por que está abatida a minha alma? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou triste nesses dias? Você já fez essa pergunta, queridos? Você já acordou pela manhã? Eu já me deparei durante esses anos, acordei pela manhã e eu fiz essa pergunta para mim. Falei, por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Queridos, sem um diagnóstico, não tem como trazer cura na sua alma. Se você não fazer a pergunta, por que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou nessa situação? Eu nunca tive depressão, mas eu fico pensando, uma pessoa que tem depressão, síndrome do pânico, eu não sei se você que está aqui no salão, você já passou por isso, ou você que está em casa, mas você já fez essa pergunta: por que eu estou nessa situação? Por que eu estou angustiado? Por que eu estou triste? Então o Salmo 42 que vai nortear, o salmista aqui, ele está vivendo uma profunda agonia no coração, ele está triste, ele está angustiado. Mas por que eu estou pegando um livro de Salmos, querido? Porque talvez mesmo uma pessoa que ela nunca leu a Bíblia, uma pessoa que nunca veio na igreja, mas se você perguntar algum salmo para ela, ela vai conhecer algum trecho da Bíblia. Muitas pessoas acham que se deixar aberta, né, a sua Bíblia ali no Salmo 91 vai trazer proteção na sua casa. Queridos, não vai adiantar de nada se você não viver o que está escrito ali no Salmo 91. Alguém já foi em algum estabelecimento, alguma casa, que a Bíblia estava aberta no Salmo 91, ou no Salmo 23, né? Quando diz assim, o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá, tu és meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 em minha direita, e eu não serei abalado. Ele dará ordem aos teus anjos, ele virá. Não temerei a peste noturna, nem o terror que me assola ao meio-dia, nem a peste que se propaga, porque ele dirá, tu és o meu Deus, meu broquel, aquele que me protege, aquele que me guarda. Queridos, nada vai adiantar dessas promessas, se nós não vivermos aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Mas como que nós vamos descobrir nessa noite algumas preciosidades que está no livro de Salmos, aquilo que vai trazer um ânimo novo no seu coração e no meu coração? Quantos querem sair renovados aqui nessa noite? Então levanta a tua mão direita e fala assim, Senhor, nessa noite, queridos, nem o Exu preguiça sai da sua vida desse jeito. Vamos lá de novo, levanta a sua mão direita e diga assim, Senhor, nessa noite, eu vou sair desse lugar
renovados pela sua palavra, em nome de Jesus. Então faz alguma coisa aí na cadeira, queridos. Aleluia. Queridos, tem um ditado popular que diz assim, ó, na cultura brasileira: quem canta seus males espanta. Você pode ver que uma pessoa que ela está triste, uma pessoa que está angustiada, quando ela começa a cantar, logo logo ela começa a ficar animada, não é verdade? A pessoa pode estar cabisbaixa, está triste, mas quando ela começa a cantar, tudo muda à volta dela. Então eu coloquei algo para nós entendermos, queridos. Não importa o momento que você estiver passando, sempre vai ter um salmo que vai vir de encontro ao seu coração e ao meu coração. Se você está triste, tem um salmo que vai vir ao seu coração. Se você está alegre, vai ter um salmo. Se você está angustiado, porque salmos são canções, e você vai ver que as pessoas, elas se inspiravam nessas canções, e durante todo o tempo elas cantavam. Eu fico olhando, queridos, quando Jesus estava ali no Getsêmani, quando Jesus ele estava ali com os discípulos, depois você pode ler no livro de Marcos, capítulo 14, a Bíblia fala que quando Jesus ele sentou para tomar a ceia com os discípulos, a Bíblia diz assim: e cantando uma canção, ele saiu. Antes de Jesus ser entregue ali no Getsêmani, a Bíblia diz que ele cantou uma canção. E eu fico pensando, queridos, o que será que Jesus cantou naquela noite? Você nunca pensou isso não, Giovana? O que será que Jesus cantou? Você nunca pensou o que Jesus cantou aquele dia que Judas estava sentado ali na mesa? O que será que ele cantou? Quando Judas estava ali de frente dele, né? Quando Jesus estava à mesa, provavelmente, queridos, ele deve ter cantado o Salmo 113 até o Salmo 114, 17, que era o salmo que eles cantavam antes da ceia. Provavelmente deve ter sido esse o salmo que eles cantaram. Mas eu fico pensando, o que Jesus cantaria hoje? Talvez, será que Jesus cantaria Sabor de Mel? Será que Jesus cantaria Sabor de Mel, queridos? Ou não? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e eu esqueci a letra. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês, queridos. O que será que Jesus cantou aquele dia? Eu fico pensando, o que Paulo e Silas cantou na noite mais escura? Queridos, noites escuras inspira canções. Nas noites mais escuras da nossa vida, eu fico pensando quando Paulo e Silas estavam ali, aquela noite muito escura, uma noite tenebrosa, e Paulo e Silas estavam ali por volta da meia-noite, a hora mais escura. A Bíblia diz que Paulo e Silas adorou a Deus, Paulo e Silas cantou ao Senhor. Queridos, são nas horas mais escuras da nossa alma que Deus vai nos inspirar canções. É aquela hora que Deus te chama a ir para o lugar secreto. Eu fico vendo, eu coloquei uma frase aqui, e para todo momento que você estiver vivendo, haverá um salmo que corresponde à sua situação. Lá no Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então esse salmo fala de uma pessoa que teve os sonhos restaurados. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, ficamos como quem sonha. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Talvez o mais doce dos salmos, o Salmo 84, que diz assim: até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou abrigo, e eu, Senhor, encontrei os teus altares. Um salmo de repreensão, um salmo de angústia, o Salmo 51, que diz que quando eu me calei, os meus ossos se secaram dentro de mim. Um clamor de uma pessoa que estava vivendo em pecado. Então você vai ver que cada salmo pode corresponder a um momento da sua vida. Você também olha, né, o Salmo de livramento, o Salmo 91,
ou talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me me faz em pastos verdejantes, guia-me pela vereda da justiça, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado me consola todos os dias da minha vida, prepara uma mesa de banquete perante os meus adversários. Sabe, queridos, então, para cada momento da sua vida, Deus também tem preparado algo para mim e algo para você. Eu coloquei aqui uma frase de José Bessa, olha só que muito interessante. Muitos dos salmos foram escritos em grande sofrimento, que em nosso sofrimento passamos a ter uma canção para cantar. Às vezes nós passamos por grandes lutas, dificuldades, para que eu e você possamos ter algo para nós cantarmos nos últimos dias. Eu vou pedir para os meninos colocar Efésios capítulo 5, verso 18, coloca para mim, Efésios 5, versículo 18, olha só que tremendo. O que a Bíblia fala para mim e fala para você? Semana passada nós ouvimos sobre o Espírito Santo, mas como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Olha só, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, verso 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Queridos, uma pessoa que embriaga, nós sabemos que ela vai lá, pega uma garrafa, e ele consegue se embriagar com vinho, com algo que contém álcool. Mas como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? A Bíblia nos ensina, falando entre vós com salmos. Você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus? Aprenda a entoar os cânticos. Naquele momento mais difícil da sua vida, querido, feche os seus olhos e comece a adorar a Deus. Eu não sei você, mas tem momentos que às vezes nós nos reunimos, alguém pega um violão e de repente dá uma nota, e quando a pessoa começa a tocar alguma coisa, a gente começa a ouvir, e de repente começa a cantar alguma coisa, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Você fala assim, nó, eu lembro quando eu cheguei na igreja, cantava essa canção, porque traz memória no seu coração. De repente, alguém dá um tom, a gente está sentado, e alguém a gente está esperando, e de repente dá uma nota, e de repente a gente escuta assim, ó, não tenha sobre si nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para você. Aí Deus fala assim, é meu, somente meu. E a Cíntia está rindo porque eu peguei alto de novo, né, Cíntia? Olha lá, ela riu, eu vi que ela riu que eu peguei alto de novo. E o seu trabalho é descansar em mim, não tenha sobre si nenhum cuidado, queridos. Então as canções, elas fazem isso, e eu quero te mostrar algo nessa noite, porque as canções, elas vão te inspirar, e eu quero começar com você nessa noite. Como anda o seu ânimo? Eu quero te perguntar nessa noite, como está o seu ânimo? Você está uma pessoa animada? Será que você está cabisbaixo nesses dias? Eu quero começar a pregar e a perguntar nessa noite, como está o seu ânimo? Eu coloquei algumas coisas aqui para nós meditarmos. Como está o meu ânimo? Se você olhasse para uma dessas carinhas hoje, como que você estaria? Qual dessas carinhas você estaria hoje, querido? Como está o seu ânimo? Se você fizer essa pergunta, como está o meu ânimo? O que está passando dentro de você? Se você fosse sincera agora,
comigo, se você fosse sincera agora, e eu te perguntasse, como está o seu ânimo? O que você ia me responder? Pastor, eu não estou legal. Essa semana eu encontrei com uma pessoa e perguntei assim, como você está? E de repente a pessoa falou assim, nossa, eu estou bem lá no trabalho, você precisa de ver. Nossa, minha empresa tal. Conversei com outra pessoa, falei assim, como que você está? Falei, nossa, meus filhos. Falei, não estou perguntando isso, eu estou perguntando como você está. Falei, não, você tem que ver, pastor, a célula está bem, nós estamos ganhando vida. Eu falei assim, não estou te perguntando isso, eu estou perguntando como você está. Não, a minha esposa começou a trabalhar num lugar tal. Eu falei, eu não estou te perguntando isso, eu estou perguntando como você está. Eu falei, por quê? Eu falei, porque se você estiver bem, a sua célula vai estar bem, a sua família vai estar bem, o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Como que você está? Como está o seu ânimo hoje? Você está animado, queridos? Eu coloquei aqui, sabe, se você for sincero, se você olhar, se você for sincero com você mesmo, como que você está? Eu tenho visto, querido, tem muitas pessoas hoje, que estão vivendo um lockdown na sua alma, tem muitas pessoas que ainda espiritualmente, estão vivendo uma quarentena, às vezes fala de muitas coisas, mas você vai começar a perceber, que as pessoas se fecharam, para as coisas de Deus. Nós poderíamos estar aqui no número muito maior de pessoas, mas as pessoas, queridos, estão acomodadas, as pessoas estão vivendo um lockdown, na sua alma, algumas pessoas estão em quarentena, no seu espírito, e muitas pessoas se fecharam, para aquilo que Deus tem preparado para a vida delas. Então eu quero te perguntar, o que tem te deixado desanimado? Outra pergunta, o que tem te deixado desanimado? Você já fez essa pergunta? O que está me desanimando? Por que eu estou cabisbaixo? A primeira coisa, coloca o próximo slide para mim, o que está te deixando? Será que é as más notícias, querido? Porque nós ouvimos má notícia o tempo inteiro. Talvez você ouviu uma notícia que te desagradou no trabalho. Eu não sei você, eu ainda sou da época que eu trabalhava, eu ia para a empresa e quando eu chegava lá ainda era cartão de ponto. Aquele cartão de ponto, sabe aquele cartão de ponto que você punha lá, você pegava a maquininha e faz placa. Nossa, qual que é o problema, Francisco? E eu lembro, queridos, que um dia eu cheguei para trabalhar e estava lá um bilhetinho assim, ó, no meu cartão de ponto, favor passar no departamento pessoal. Alguém já passou por isso ou foi só eu? O chefe chegou para você e falou assim, estou te esperando no departamento pessoal. Você pensa, fui promovido. Aí de repente, é assim, Gustavo? A hora que fala assim, ó, favor passar. Ou você já viu, queridos, quando o pastor passa por você e fala assim, me espera no final do culto, que eu quero falar com você. Quantos aqui pensam que é uma boa notícia? Deixa eu ver. Quantos pensam assim, quantos já falam assim, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Todo mundo pergunta, ninguém acha que é coisa boa, queridos. Às vezes eu viro aqui para o Luciano e falo, Luciano, eu preciso te falar um negócio. Ela fala assim, ela já olha para mim e fala assim, não é coisa ruim não, né? Assim, depende do seu ponto de vista. Então as más notícias, nós recebemos má notícia o tempo inteiro, queridos. Se você ligar a sua televisão, se você abrir na UOL agora, você vai ver má notícias. Será que é o que traz desânimo, né? A pressão social, queridos. Nós vivemos uma pressão social, a gente começa a ver aí, né, no trabalho, quantas pessoas, eu não sei se você já trabalhou com metas, você precisa cumprir metas, uma pressão social, você sente, né, desvalorizado. Você já se sentiu desvalorizado algum dia? Você dá a sua vida, você trabalha, e de repente você não é valorizado naquilo que você faz. Talvez, né, a pressão,
problemas mal resolvidos. Você não resolveu alguns problemas dentro da sua casa, problemas mal resolvidos com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a família. A gente não resolve os problemas. O grande problema hoje, queridos, é que nós deixamos tudo para amanhã. Ah não, depois deixa. E eu falo que principalmente as mulheres têm uma caixinha, né? Elas têm uma caixinha ali que elas vai guardando algumas coisas ali, e de repente, do nada, ela fala assim: mas já se passou 30 anos, mas aquela vez que nós foi lá na casa da sua mãe, você me tratou desse jeito. Eu falo assim: como? Mas já tem 10 anos isso, por que você não falou? Eu falei assim: eu não falei porque estava esperando a hora certa. Eu fico pensando, querido, problemas mal resolvidos. A minha avó, né, eu não sei, a mãe de vocês, mas minha avó, quando eu falo minha avó, é porque minha avó foi minha mãe. E minha avó, ela tinha um problema sério. Minha avó, ela mandava a gente falar e ao mesmo tempo ela mandava a gente calar a boca. Ela falava assim: deixa eu te falar uma coisa. Aí eu falo assim: vó, cala a boca. Aí tu fala assim: vó, eu mandei você calar a boca, aonde que você estava? Cala a boca. Minha avó, ela tinha um problema sério, ela mandava falar e mandava calar a boca ao mesmo tempo, você não sabia, e de repente ela olhava para mim e falava assim: por que você não está falando? Ô vô, cala a boca, eu mandei você calar a boca. Eu creio que é o grande problema hoje das mães, que as mães é assim. Tem alguma mãe aqui, tem alguém que já viveu assim com a mãe? A mãe manda falar, tá? Sara, a mãe manda falar, a hora que você vai abrir a boca, ela manda você calar a boca. A minha avó, ela tinha esse conflito dentro dela. De repente a gente estava lá, ela fala assim: deixa eu te perguntar um negócio aqui agora, você vai me falar, se você mentir para mim, olha, quem foi que mexeu? Ô vó, cala a boca. A hora que a gente ia responder, ela mandava a gente calar a boca, e depois a gente apanhava porque não respondeu. Então era um conflito, queridos, eu não sei, então tem problemas ali mal resolvidos, né? Vamos lá, conflitos pessoais, os conflitos dentro de casa, as decisões difíceis de ser resolvidas. Nós vivemos um tempo de decisão, queridos, decisões particulares. Eu coloquei aqui conflitos pessoais. Nesses conflitos pessoais eu coloquei algo aqui, queridos, para você pensar. E atritos, né, na família, descrição, casamento, tantas coisas que nós precisamos. E acho que não colocou aqui, né, Giovana? Pecados mal resolvidos, né? Não colocou. Eu coloquei aqui pecados não resolvidos. E esses pecados, né, lutas internas, viver um silêncio desesperador. Quantas pessoas têm vivido um silêncio desesperador dentro da alma? Pecados que não foram resolvidos, e a pessoa vive um silêncio desesperador dentro da alma. Quantas pessoas têm tirado a sua própria vida? Quantas pessoas têm se cortado para aliviar as suas dores, porque não resolveu coisas dentro do coração? E esse silêncio desesperador dentro da alma. Mas coloca o próximo slide para mim. Eu quero te mostrar 5 atitudes que nós temos que tomar para nós vencermos o desânimo. Agora abra comigo no Salmo 42. Abra comigo no Salmo 42. Aqui no Salmo 42, queridos, o salmista, ele está vivendo todos aqueles dramas na vida dele. O Salmo 42 mostra um homem que está vivendo alguns dramas dentro da sua alma. O Salmo 42 foi escrito pelos filhos de Corá, os coratitas. Quem eram os coratitas? Quem eram os coratitas?
era um grupo de sacerdote, era um grupo de músicos, e que eles ministravam na casa de Deus. Então esse salmo foi escrito por alguém daquele grupo, que estava passando por um momento de desespero, um momento de angústia. Então naquela hora ele escreve o Salmo 42, ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: ó teu Deus, onde estás? Verso 4 diz assim: lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Versículo 5: porque está abatida minha alma? Queridos, essa palavra abatida minha alma faz parte do coro. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda te louvarei, a Ele meu auxílio e meu Deus. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha salvação. Digo a Deus minha rocha: por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Verso 10: esmigalha-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, aonde estás? Versículo 11: por que está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu auxílio, o meu Deus. Queridos, a primeira coisa para nós vencermos o desânimo, a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor, a primeira coisa que eu vejo, a primeira atitude que o salmista ele toma contra o desânimo: não se renda às emoções. Não se renda às suas emoções. No versículo 5, o salmista ele confronta as suas emoções. Ele fala assim: por que estou abatido? Olha só, coloca o versículo 5 aí para mim, Ramon, fazendo um favor. O salmista ele confronta as suas emoções. Ele fala: por que está abatida, ó minha alma? É interessante porque o salmista ele não se rende às suas emoções. E o grande problema dessa geração hoje, que eu fico olhando, as pessoas dizem assim: ah pastor, mas eu estou sentindo no meu coração. Enganoso é o coração do homem. E se você prestar atenção, o salmista ele não se rende aos seus desejos e às suas vontades. A primeira coisa que o salmista faz, ele confronta as suas emoções, ele confronta aquilo que está dentro dele, ele confronta aquilo que, ele tem uma luta contra as suas emoções. Queridos, quantos de nós já pensamos em desistir? Quantos de nós pensamos em parar no meio do caminho? O salmista não aceita a sua condição. Talvez você se encontre triste, angustiado. Sabe, é tempo de você falar assim: eu não aceito viver dessa forma. É tempo de você confrontar as suas emoções. Eu não aceito ficar triste desse jeito. Eu não aceito viver debaixo dessa depressão. Eu não aceito viver debaixo dessa angústia. Eu não aceito viver debaixo dessa tristeza. Você já confrontou as suas emoções? O salmista, ele confronta a alma dele. Quem confronta não é Deus. Quem confronta não é as pessoas. O próprio salmista olha para ele e fala assim: eu não aceito viver dessa forma. E ele vai confrontando ali o coração dele. Ele confronta o coração. Ele não se rende, ele não se entrega, ele não aceita aquele sentimento, ele não desiste. E é interessante, queridos, essa palavra abatida, quando você vai ver no original,
Hoje eu estava pesquisando essa palavra abatido. No original ela significa agachar, ficar encurvado. Por que você está ficando encurvado nesses dias? Essa palavra abatida, por que está abatida a minha alma? Era como se ele tivesse dizendo: por que eu estou encurvado? Por que eu estou encurvado em posição fetal, numa posição de dor? Por que eu estou sentindo tanta dor dentro de mim? Por que eu estou angustiado? O salmista ele faz essa pergunta: por que eu estou sentindo tanta dor? Estou vivendo tão angustiado? Por que meus sentimentos estão dessa forma? Eu quero te perguntar nessa noite: o que tem te deixado encurvado nesses dias? O que tem te levado a agachar nesses dias? Então ele faz essa pergunta: por que está abatido? Por que eu estou encurvado? Por que eu estou angustiado mediante essa circunstância? Por que eu estou com tanta dor? O versículo 4, coloca o 4 para mim. Versículo 4, Ramon, ele diz: lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma de como eu passava. A alma dele está triste, a alma dele está triste. O versículo 6 agora, Ramon, fazendo um favor, 6, sinto abatido dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão. A minha alma está angustiada, a minha alma está triste. Versículo 10, coloca o 10 agora. Esmigalha-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Olha só a tristeza desse homem. Ele fala: olha, eu estou abatido por causa disso, mas ele não aceita aquela circunstância. Queridos, é tempo de nós nos levantarmos em Deus, amém? Então ele fala: eu não vivo mais, mas nós precisamos, né? E como nós vamos combater o desânimo? Há duas formas, querido. A primeira forma é descobrir a razão. Eu coloquei: a cura passa por um diagnóstico. Quando você chega no médico, quando você vai ao médico, qual que é a primeira coisa que ele te pergunta? O que eu posso te ajudar? Se você chegar lá e falar assim: Samara, não, estou bem, vim cá, não tinha nada para fazer. Qual que é a primeira coisa que o médico te pergunta? O que eu posso te ajudar? Esses dias eu estava com meu pé meio machucado, eu fui numa médica, a hora que eu sentei lá, ela falou assim: o que eu posso ajudar o senhor? Falei assim: olha, eu dormi, acordei, não estou conseguindo colocar o meu pé no chão. Ela falou assim: como é o seu dia a dia? Eu falei: olha, eu acordo tal. Ela falou assim: você faz exercício? Eu falei: faço. O que mais que o senhor faz? Eu falei: eu corro. Ela falou assim: você corre? Eu falei: corro. Você corre quantos quilômetros? Eu falei assim: tem dia que eu corro 12, 15. Ela falou: o quê? Não foi nessa intensidade não, mas foi mais ou menos assim. Ela falou assim: é lógico que o senhor tinha que lesionar mesmo o pé, ué. Lógico que o seu pé vai ficar desse jeito. Mas ela teve que fazer o quê? Um diagnóstico. Sabe o que é, queridos? Você precisa descobrir a causa. Por que está batida a minha alma? Aonde é que começou? Por que meu coração está doendo? Então aqui, ele procura, ele vê, segunda razão, o sofrimento. Ele vê que o sofrimento está diante dele. Agora eu quero falar sobre a segunda coisa, para você, segunda atitude, para você vencer o desânimo. A segunda coisa, queridos, coloca aí para mim: confronte o desânimo com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você vai chegar aonde a Bíblia diz que você vai chegar. Aqui o salmista confronta o desânimo com a verdade. Versículo 5, coloca aí para nós. Versículo 5, ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e o meu Deus. Ele fala: olha, eu posso até estar dessa forma, mas eu sei que o meu Deus pode mudar todas as coisas. Ele confronta o desânimo
com a verdade. E ele olha e fala assim: meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Algum dia você já desabafou com Deus? Você já teve um desabafo com Deus? Você tem um lugar secreto que você desabafa com Deus, querido? Eu não sei você, mas eu tenho algumas coisas que são minhas, e o que eu vou falar não é bíblico, não é para você fazer, mas cada um precisa ter o seu lugar de desabafo com Deus. Queridos, eu passei por alguns momentos na vida, mas teve um ano que foi um ano crucial. Eu lembro que eu peguei minha moto e eu fui para a rodovia. Eu tenho os meus lugares de desabafar com Deus, e sempre quando passa uma luta muito grande, eu vou para a rodovia. Eu gosto de ir para a rodovia, por mais que eu fico lá na minha casa, mas aquilo não me... Então eu gosto de ir para a rodovia. Às vezes eu vou ali para o lado do Amanhece, paro lá no meio da rodovia, fico olhando para o céu. Eu tinha um lugar que era favorito, eu gostava de ir aqui para o lado de Indianópolis. Eu sentava ali no pontilhão, parava minha moto. Hoje está muito perigoso, mas eu lembro que eu sentava ali, ficava olhando para o céu e falava: Deus, me aguarda que eu estou chegando. Mas tinha que ser lá no pontilhão. Eu lembro que um dia eu contava isso na célula, eu contava muito isso na célula. Cadê o Daniel aí? Daniel, contava muito na célula isso, né, querido? Eu lembro que eu sempre contava, e um dia estava vindo um pessoal, e eu estava sentado lá no pontilhão, falando com Deus ali onde passa o trem. A hora que o pessoal estava passando, falou: ai, o pastor ali sentado. O que as pessoas falaram? Uai, vai suicidar, né? E aí o irmão olhou para ele e falou assim: não, não para no carro não, pode ir embora, porque está tendo um profundo com Deus. Não para o carro não, pode ir. Aí a pessoa falou assim: mas como assim? Ele falou: não, eu já conheço, ele já contou isso lá na igreja, vamos embora, não vamos atrapalhar não. Eu não sei se você já falou com Deus: Deus, agora é a hora do meu desabafo. E eu lembro que eu falei assim: Deus, pode falar comigo. O Bruninho podia me ajudar aqui, fazendo um favor. E um dia eu falei assim para Deus: ó, Deus, pode falar. Sabe o que Deus falou, queridos? Nada. E passou aquela hora e eu fiquei lá sentado, eu li a Bíblia e Deus não falava nada. A hora que eu peguei a moto, que eu estava indo embora, Deus falou assim: volta para casa e se coloque de joelho. Eu falei: mas é nesse lugar que eu te quero todos os dias da minha vida. Talvez você chegou aqui nesse lugar hoje, queridos, buscando uma resposta de Deus, e a resposta de Deus para você é: se coloque de joelho, porque não se derruba um homem e uma mulher que está de joelho. Não tem como tirar aquilo que Deus preparou para a sua vida e para a minha vida. Então estabeleça, queridos, confronte o desânimo com a verdade. A Bíblia diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, também não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes não é Deus que justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aprenda, queridos. Talvez você veja aqui nesse lugar falando: Deus, fala comigo. E o Senhor quer falar com você. Volte para casa e se coloque de joelho, se dobre diante dEle, se dobre diante da majestade dEle. Então a segunda coisa que eu coloquei para você confrontar o desânimo, queridos: se coloque de joelho, tenha um lugar de desabafo, seja honesto com Deus, fica de joelho. O Senhor te quer assim. Se coloque de joelho. Está tudo ruim? Se coloque de joelho. Se coloque de joelho. Terceira coisa, queridos. Terceira coisa: repouse no amor soberano de Deus. O salmista, por mais que ele estava vivendo um tempo de conflito, ele fala que a minha alma está abatida, mas ele descansava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo nas noites mais escuras.
ele via que o Senhor estava com ele. Lá no versículo 8, olha só, queridos, ele conseguia entender que Deus estava ali naquele lugar. Ele dizia: contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Talvez você está vivendo as noites mais escuras, mais sombrias. Saiba a descansar no amor de Deus. Deus está com você. Não importa o que você está passando, o amor de Deus está com você. Pastor, mas como que eu posso repousar no amor de Deus? Ele mostra aqui algumas coisas para nós, querido. Olha só que interessante. O próximo slide para mim, fazendo um favor. Como experimentar esse amor, queridos? Você está disposto a experimentar esse amor hoje? Mesmo vivendo dias difíceis, mesmo enfrentando uma luta. Eu achei interessante, queridos, ontem nós estava ajudando uma pessoa, ia ter um debit e tal, era dia de festa, já tinha separado algumas coisas para ajudar essas pessoas, e de repente vem a notícia: olha, Eltinho, não vai ter como, porque veio o diagnóstico, nós vamos ter que esperar alguns dias. Eu achei interessante, queridos, porque esse jovem, sabe o que ele foi fazer? Ele pegou o celular dele, ligou o Instagram, pegou o violão e ficou adorando a Deus. Até a hora que eu vi, devia ter umas 2 horas que ele estava cantando e adorando a Deus. Talvez na noite mais escura, Deus te chama para o lugar secreto. Sabe, oração, queridos, oração não é mudar Deus, oração é mudar o seu coração e o meu coração. Oração é você ser sincero. Eu coloquei aqui para nós meditarmos. O que é oração, pastor? Eu coloquei: é uma conversa honesta, transparente e íntima com Deus. O que é oração? Uma conversa honesta, transparente e íntima com Deus. Você já foi transparente com Deus? Senhor, eu sou assim, a minha vida precisa ser mudada. Mas eu quero te mostrar 4 coisas para nós descansarmos na soberania do amor de Deus. A primeira coisa: acredite na pessoa do Senhor. Acredite que o Senhor, Ele pode mudar. Medite. Era medite, não acredite não, viu, Giovana? É medite. Gente, isso aí é minha letra, tá? Que eu mandei para Giovana. Acredite, medite, vai de conta que é medite, tá? Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Aprenda a meditar na palavra do Senhor. Lá no livro de Filipenses 4, o autor de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz assim: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja o que esteja no seu coração. Outra coisa, para nós descansarmos no amor de Deus: contemple as coisas, querido. Você já parou para contemplar as coisas de Deus? O Senhor é soberano. Tem dia que eu olho para o céu, eu vejo a lua, falo assim: olha, não tem nenhum fio segurando aquela bola lá em cima. Tem hora que eu olho e falo assim: Deus, o Senhor é demais. Você olha o mar não passa, o mar não invade. Eu olho as coisas. Por que eu gosto de ir para a rodovia, queridos? Quando eu estou indo para a rodovia, eu vejo as coisas de Deus, eu contemplo as maravilhas de Deus. Eu olho e falo assim: uau. Eu acho que é a Cíntia que gosta de postar muito o pôr do sol e o amanhecer. Eu acho que o Hugo também gosta muito. Eu vejo lá, falando da soberania de Deus, acordar de manhã, você fala: uau, Senhor, mais um dia. Como o Senhor é maravilhoso. Como que o Senhor consegue todas as coisas. Outra coisa: cante e ore. Aprenda a cantar nas noites escuras, queridos. Adore a Deus. Nunca pare de lutar. Nunca cale a sua voz profética. Eu fico olhando Jesus ali no Getsemane, no momento mais difícil da vida de Jesus. A Bíblia diz que ele cantou. Eu ainda quero chegar lá no céu e falar: Jesus, o que o Senhor cantou aquele dia? Paulo e Silas,
por volta da meia-noite, porque noites escuras inspira canções. Já que Paulo e Silas estavam cantando, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais quebrar. Ele trabalha para que nele confia. Sabe, queridos? Talvez fica lá, soldado ferido. Quantos conhecem soldado ferido, querido? E eu fico olhando, queridos, o que será que Paulo e Silas eles cantaram? Quarta atitude: registre o cuidado de Deus. Queridos, nós precisamos ter um registro. Você tem um registro das coisas que Deus fez na sua vida? Você tem um caderno que você anota o que Deus fez? Eu ia trazer, eu esqueci. Eu peguei um caderno meu de 2003. Na hora que eu abri ali e tal, algumas anotações. Eu lembro que no ano de 2003, querido, eu lembro que foi o ano que eu fui ordenado pastor. Dia 3 de fevereiro. E eu lembro que estava escrito ali em cima ali do meu caderno, Giovana: Senhor, que dia. Esse é o segundo dia mais importante da minha vida. O primeiro foi o dia que eu entreguei a minha vida para o Senhor. O segundo foi o dia que eu desci nas águas. Mas hoje eu entrego ao seu chamado para não voltar mais atrás. Que dia! Você tem registros de dias importantes de Deus na sua vida? Dias importantes. Como que nós temos que ter esses registros na nossa vida, queridos? Dias que irão ser marcados. Esse homem, ele registrou aquele dia. Não dá tempo de nós lermos, mas registra as coisas que Deus fez, as datas importantes da sua vida, dias importantes. Deus marca a sua história. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, igreja. Você sabe o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Alguém aqui lembra o dia? 1, 2, 3. Mais ninguém? 4, 5. Ramon 6, 7. Eu sei o dia, queridos. Talvez a data específica, talvez eu não lembro, mas eu lembro que foi julho de 1995. Eu estava com uma calça preta, uma camiseta branca, uma jaqueta preta. Eu sei que eu estava com um tênis da Headley, uma calça da Generation, uma camiseta da Elos e uma jaqueta de couro. Eu sei a palavra que foi ministrada, eu sei o dia, eu sei a hora, e aquele dia foi tão impactante, queridos. Eu sei o dia do meu batizado, que batizou eu e mais 4 pessoas, e dessas 4, estou eu. Mas eu lembro que aquele dia eu olhei para o céu e falei: Deus, hoje eu sei que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E para terminar, queridos, coloca o 5º para mim, fazendo um favor. Sacia a sede do Deus vivo. Versículo 1 diz: assim como a corça suspira pelas águas. A corça não consegue viver sem as águas, querido. Uau! A corça não consegue viver sem água. Esse é o grande segredo. Ele fala: eu fico com sede do Deus vivo. Queridos, eu quero
quero terminar com algo aqui para vocês. A Bíblia diz que um dia Deus pegou o homem. A Bíblia fala que Deus pegou o homem do que para formar o homem? Do pó ou do chão. Ele pegou do chão. A palavra chão em hebraico significa Adamá. Então ele pegou o Adamá, que é o chão, porque no contexto, se você for ver ao pé da letra, não é o pó, nem barro. A Bíblia fala que ele pegou o Adamá. Adamá significa chão. E ele formou o Adão, que vem a palavra Adão. Por isso o homem chama Adão, porque ele vem da palavra Adamá. Ele pega e ele forma o homem. E a Bíblia diz que Deus, o que ele fez com o homem? Ele soprou o fôlego de vida. E é interessante, queridos, porque Deus ele soprou. Deus ele soprou. Uma criança quando nasce, qual que é a primeira coisa que ela precisa quando ela sai do útero da mãe? Ela precisa o quê? Respirar, ou não? E uma pessoa quando ela morre, qual é a última coisa que ela faz? Ela dá o suspiro. Que fecha o olho, menina. Ela dá ele dá o suspiro. Ele dá. Fecha o olho também. Aí deixa. Espera aí, vocês estão estragando minha pregação aqui. O homem quando nasce, a criança quando nasce, qual que é a primeira coisa que ele precisa? Respirar. Mas qual que é a última coisa que a pessoa faz quando ela vai morrer? É dar o último suspiro e morre. Eu lembro do último suspiro do meu pai. Ele olhou para mim, ele deu um suspiro e faleceu. É interessante ali no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés estava na sarça ardente ali, o Senhor apareceu para ele, e o Senhor mandou ele ir. Ele falou assim: mas eu vou falar que eu vou em nome de quem? Ele falou assim: você vai no nome do grande eu sou o que eu sou. Queridos, a palavra, o nome de Deus é formada pelo tetragrama, apenas 4 consoantes. Coloca para mim, fazendo um favor. Então, alguns rabinos falam que o nome de Deus não pode ser pronunciado, porque o nome de Deus é feito de 4 consoantes. E é interessante, por que eles falam isso? Eu coloquei aqui para a gente meditar. Eu estava pesquisando hoje, eu achei muito interessante essa palavra, a primeira palavra, né, que para nós é o Y, mas na verdade é Iodes, a pronúncia é Iodes. Depois o H, que é o Ri, ou Ré. Depois o W, né, que na verdade é Av e Hef. Então, Lots, Have e Hef. Então, alguns falam que na verdade é o fôlego de Deus. Que na verdade, quando alguém tentava pronunciar, na verdade era o suspiro de Deus. Yods, Have. Então na verdade é Deus soprando sobre o homem. E às vezes eu fico olhando, algumas pessoas falam assim: eu não acredito em Deus, e a pessoa está respirando na minha frente. Ela não acredita em Deus, mas o sopro de Deus está dentro dela. Sabe, queridos, deixa eu só te falar algo. O sopro de Deus está dentro de mim. O sopro de Deus está dentro de você. Sabe por que eles falavam que o nome de Deus não podia ser pronunciado? Quando você faz isso, em todo tempo você está soprando o nome de Deus. Os rabinos diziam que quando você respira, você está falando o nome do Senhor. Feche seus olhos. Deixa o Senhor soprar sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo.
Yod, Hef, Vav, Hef. Deixa o Senhor soprar sobre o seu coração. Talvez você chegou aqui desanimado, mas quando você respira, você começa a declarar o nome do Senhor. Yod, Hef, Vav, Hef. O sopro de Deus está sobre a sua vida. O Senhor sopra sobre o seu coração. O Senhor sopra sobre a sua casa. Deixa o Senhor soprar sobre você. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a sua vida. Deixa o Senhor trazer um ânimo novo sobre o seu coração. Você que está em casa, deixa o Espírito Santo. A Dona Maria Teixeira, deixa o Espírito Santo trazer um fôlego de vida sobre a senhora. Deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Sinta o fôlego de Deus sobre o seu coração. Sinta o fôlego de Deus sobre a tua vida. Deixa o Senhor trazer um ânimo novo sobre o teu coração. Sinta o Espírito Santo soprar sobre você, trazendo algo novo sobre a tua vida. Aleluia. Deixa o Senhor soprar sobre a tua vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sabe, querido, corra para os braços do Senhor. Corra para os braços do Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Isso, deixa o Senhor soprar um ânimo novo sobre o seu coração. Se você chegou nesse lugar desanimado, deixa o Senhor soprar sobre você. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Deixa o Senhor soprar sobre você. Talvez você recebeu uma má notícia. Em teus braços é o meu descanso. Nas noites mais escuras, o Senhor inspira canções. Canções de inspiração, canções de esperança. Teus braços é o meu descanso. Você pode se colocar de pé, querido. Em teus braços é o meu descanso. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração, querido. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você que entrou nesse lugar desanimado, o Senhor traz um ânimo novo sobre o teu coração nessa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Queridos, aprenda a descansar no amor do Senhor nessa noite. E se eu passar pelo vale, quando você respira, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. você pode dizer ao Senhor, queridos. Você pode dizer ao Senhor. Em teus braços Você pode dizer ao Senhor. Descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Assim como a corça suspira pelas águas,
A minha alma tem sede do Deus Caio em tua vivo. graça. Esse é o segredo para vencer o desânimo. Quando você tem sede pela presença do Senhor. Caio de novo em tua. Quando você respira, você declara o nome do Senhor. Caio em tua graça. Você declara aquele que está dentro de você, aquele que te fortalece, aquele que te guarda. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te leve em segurança nessa noite, em nome de Jesus. Caio em tua graça. Senhor te abençoe.